Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Não tinha outro jeito de começar esse Acorda Vascão que senão com essa pergunta. Porque teve gol do Ryan ontem no Maracanã, teve vitória do Vascão, teve a freguesia continuando e teve festa do Vasco no Maracanã. Que terça-feira boa para o torcedor Cruz Maltino. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão, você vai começar essa sua terça-feira ainda melhor. Eu vou trazer a você tudo sobre o que aconteceu ontem no Maracanã, coletiva do técnico Fernando Diniz, falando sobre o Ryan, inclusive falando pro Alô Ancelotti. Fica de olho no Cria, né? O Diniz confirmou mais do que nunca que Ryan é um jogador diferente, que tem que estar no radar da seleção brasileira. Diniz confirmou também que o Vascão está olhando para o topo, Libertadores é o objetivo e muito mais nesse vídeo. Chega para você na manhã desta sua segunda, dessa sua terça, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Show? Vamos que vamos então, né, amigo vascaíno? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão, porque ontem, no Maracanã, para mais de 53 mil torcedores, olhando para o lado do Vasco, 47 mil vascaínos e 5 mil, 6 mil tricolores, o Vasco venceu o seu maior freguês, 2-0 dentro do Maracanã. Primeiro gol marcado pelo Cria, pela Joia, pelo cara, Ryan. Um gol aos 38 minutos saindo da primeira etapa, uma bola que o Ryan arrasta, né, para o meio, acha espaço, dá o chute e a bola desvia no zagueiro Fuentes, né, do Fluminense, e a bola acaba entrando no gol do goleiro Fábio. Ali no segundo tempo o Vasco volta para a partida e logo ainda no início da segunda etapa já marca o segundo gol do jogo. O Nuno Moreira, após mais uma jogada dele, Ryan cortando, né, abrindo espaço para o chute, o Fábio não consegue porque a bola quica bem na frente dele, o Andrés Gomes no rebote empurra a bola para o gol, o Fábio faz uma belíssima defesa e novamente no rebote, Nuno Moreira empurra sozinho a bola para a rede, fazendo o segundo gol. A partir dali, o jogo acabou. Eu estive presente no Maracanã ontem para acompanhar essa partida do Vasco e ficou nítido. O Vasco tirou o pé. A partida terminou com 48% da posse para o Vasco, 10 finalizações do Vasco no gol do Fábio, sendo que dessas 10, 5 atingiram apenas a meta, enquanto o Fluminense chutou 9 bolas, 4 atingiram o gol do Léo Jardim, ou seja, um jogo em si muito equilibrado, mas que o Vasco não foi mais efetivo, mas além da efetividade em si, foi mais eficiente, né? O Vasco da Gama que chegou quase igual ao número de vezes que o Fluminense chegou ao gol do Vasco, mas conseguiu ter mais eficiência e colocar a bola para dentro da rede. Um resultado importantíssimo, um resultado que dá moral, um resultado que coloca o Vasco na parte de cima da tabela. Um resultado que o técnico Fernando Diniz, que jamais, após a sua conquista com o Fluminense da Libertadores, do Carioca, havia enfrentado o tricolor e vencido, ontem venceu. E o Diniz foi perguntado sobre o que ele achou da partida, e aqui nesse Acorda Vascão, é claro, eu trago as palavras do Fernando Diniz para você. Se liga só.
Bom, amigo vascaíno, eu sei que você está aí esperando as palavras do técnico Fernando Diniz, mas rapidinho aqui, antes eu tenho um recado para trazer para você nessa manhã de terça-feira. Tem uma coisa que me pegou de verdade nestes últimos dias, mas não estou falando sobre o Ryan, não estou falando sobre a vitória do nosso Vascão, estou falando sobre algo ainda melhor, amigo vascaíno. Eu, na última sexta-feira, cara, alguns dias atrás, né, recebi um áudio de um inscrito aqui do canal do Gigante Vasco. Para quem acompanha o canal sabe muito bem que eu diariamente trago aqui o Renda Extra para vocês. Um método aí que tem ajudado a vida de muitas pessoas, inclusive muitos inscritos aqui do canal. E até falando nisso, né, o Marcelo, que mora lá em Guaíba, inscrito do canal do Gigante Vasco, Guaíba, Rio Grande do Sul, ele já me acompanha há muito tempo. Ele me mandou um áudio através das redes sociais, amigo, que assim, me deixou completamente sem chão, cara. E eu vou trazer isso aqui pra você agora. Se liga só. Olá, e aí, Lucas? Saudações vascaínas. Cara, deixa eu te contar. Eu tava 3 meses desempregado, devendo aluguel e com as contas de luz atrasada. Eu resolvi testar aquele método que tu mostrou no vídeo só pra ver se era verdade, né? E em uma semana eu consegui pagar tudo e ainda sobrou para fazer o mercado da família. A minha esposa chorou quando eu contei. Eu tô te mandando só para te agradecer mesmo de coração, tá, Lucas? Muito obrigado, cara. Valeu. Amigo, vitória do Vasco já é boa, mas ouvir um áudio aqui como esse é sensacional. Quando eu vi isso, é claro, eu fiquei muito feliz, porque não é só sobre ganhar dinheiro, né, amigo vascaíno? É sobre recuperar o básico, recuperar, de fato, a dignidade. E o mais incrível, amigo, é que tem muita gente comum conseguindo também. E você pode conseguir. Só tem um detalhe, amigo vascaíno. Dessa vez, abriram poucas vagas novas durante essa semana. E todas elas já estão quase sendo preenchidas. Ou seja, você que gostou, está interessado, quer mudar a sua vida, amigo, aqui ó, clica no link e se ainda estiver disponível, assiste enquanto ainda dá tempo, porque quando fechar, fechou e aí acabou. Aproveita essa boa fase do nosso Vascão e vira a chave também da sua vida. O Diniz virou a chave do Vasco, vire a chave você também. Corre aqui ó, link na descrição e no comentário fixado. Não, primeiramente, boa noite. Não tem nada disso. Eu acho até que o comecinho do jogo a gente começou melhor. Acho que os 3, 4 primeiros minutos aí, naquele erro de saída ali, que eles tiveram a chance. O jogo mudou por uns 15 minutos, que eles jogaram mais o nosso erro, a gente tentando jogar e eles conseguindo levar vantagem ali na pressão, e na segunda bola eles estavam também levando vantagem. Eu acho que aí a gente fez o gol, mas um pouco antes de a gente fazer o gol, a gente estava já começando a entrar no jogo. Aí depois a gente entrou no jogo e o jogo ficou melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente teve um domínio quase que total da partida, fez um segundo tempo muito bom. Amigo, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. E falando, né, claro, nessa vitória tão importante, vamos olhar um pouquinho para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque tá aparecendo aí para vocês, ó, o Vascão sobe na tabela, pega o elevador e tá subindo. Cada vez mais, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos. O Vasco, então, depois dessa vitória, vai a 39 pontos na tabela de classificação, ultrapassa a equipe do São Paulo, fica ainda mais distante da zona do rebaixamento. O Vasco abre 8 pontos de distância do Z4. Essa distância ela ainda não aumentou por conta principalmente do Vitória, que está pontuando muito, inclusive. Vitória ontem venceu o Santos dentro da Vila Belmiro e foi a 31 pontos, cara. Encostou aí, de fato, na parte de cima, encostou no número de pontos do Santos, que tá perigando aí de novo para não cair para a segunda divisão. O Atlético Mineiro com 33 também tá ali na parte de baixo, pertinho do Z4, o Inter com 35, e o Vasco tá bem lá na frente, sem nenhum problema, estresse com relação à zona do rebaixamento, né? O Vasco agora, de fato, começa a olhar mais para a parte de cima. Ainda temos 9 partidas pela frente, ainda temos mais 27 pontos em disputa. O Vasco ele pode chegar a 66 pontos ainda nesse Campeonato Brasileiro, caso vença todos os jogos. O que eu volto a repetir, o que eu falei no último vídeo, é impossível, mas
é o número de pontos que o Vasco pode chegar ainda nesse Brasileirão. E o Vasco, com esse desempenho, com essa bola, com essa confiança, só tende a subir. 7 de distância do Bahia, que hoje é o 6º colocado, e a meta do Vasco é chegar ali nesse G6. É importante lembrar também, amigo vascaíno, hoje temos na Libertadores, nas semifinais, Palmeiras e Flamengo. Eu vou secar o Flamengo até o final, mas a realidade é que a chance é de um dos dois chegarem ao título. O Flamengo enfrenta o Racing amanhã, salvo engano, no Maracanã, e o Palmeiras enfrenta o LDU. A chance desses dois fazerem a final é gigantesca, ou seja, deve abrir um G7 por aí. Abrindo o G7, o Vasco tem que mirar ali aquela 7ª colocação para pelo menos estar ali no final do Brasileirão e pegar uma vaguinha para a Libertadores. Até porque esse é o objetivo do Vasco, como disse Fernando Diniz e Felipe Coutinho. Se liga só. Claro, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo, brigar em cima da tabela, se classificar para a Libertadores. Mas como eu falei, a gente tem que pensar jogo a jogo. Isso que a gente frisa muito no vestiário. Cada jogo é uma final. Hoje foi uma final, a gente ganhou. Agora, no final de semana, a gente pega o Bragantino, que é um jogo super difícil lá. Então, com certeza, a gente vai encarar dessa forma. Mais uma final para a gente ir pouco a pouco atingindo os nossos objetivos. Eu acho que o Vasco era para ter funcionado mais acima na tabela, com certeza. A gente tem muitos pontos que a gente deixou pelo caminho aí. Partidas que a gente estava, por exemplo, o jogo ganho, ou partidas que a gente jogou muito melhor que o adversário, que a gente podia ter pontuado. E, ao contrário, não aconteceu muito. A gente fazer uma partida muito ruim e a gente pontuar, né? Então, eu acho que o Vasco, ele tem elenco para avançar. Se a gente vai conseguir avançar mais, o tempo vai dizer. Mas o elenco, a gente tem um elenco muito... Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz, também do próprio Felipe Coutinho, confirmando que o objetivo do Vasco da Gama nesse momento é um só dentro do Campeonato Brasileiro e olhar sim para uma classificação para a Copa Conmebol Libertadores. Eu já vou entrar no assunto sobre o Rayhan, é claro, porque eu tenho que falar muito sobre isso, mas, acima de tudo, amigo, eu tenho que falar sobre uma dupla de zaga, que é Robert Renan e Carlos Cuesta. Melhor dupla de zaga que já passou pelo Vasco da Gama nesses últimos anos. Há quanto tempo o Vasco não tem uma dupla de zaga tão boa? Tão boa. E ouso a dizer, é a melhor dupla de zaga que nesse momento tem o Vasco após Dedé e Anderson Martins. O Vasco não tem uma dupla de zaga tão consistente quanto esta. Desde 2012. Não lembro. Posso ser talvez um pouco aqui além, mas eu acho que a dupla que mais se aproximou dessa dupla que a gente olhar e falar, caraca, que dupla fechadinha, foi a dupla do Campeonato Brasileiro de 2017. Breno, Foguinho e Anderson Martins. Aquele Campeonato Brasileiro de 2017, Anderson Martins e Breno se encaixaram absurdamente. Foi uma dupla, assim, perfeita também. Acho que era o Gilberto na direita e o Ramon na esquerda, se eu não me engano. Eu sei que a dupla era Anderson Martins e Breno. Encaixou. E depois, agora de 7 anos, volta a ter uma dupla de zaga legal, porque já passou pelo Vasco nesses últimos anos, amigo. Foi Castan, foi o Erley, foi Maicon, com todo o respeito do mundo, Medel, João Vitor. Gente, não dá. E agora o Vasco tem uma dupla de zaga, que, é claro, foi muito elogiada pelo técnico Fernando Diniz. Eu trago as palavras do próprio Diniz com relação a essa dupla para vocês aí agora nesse Acorda Vascão. Se liga só. De maneira geral, tem uma combinação ali de um jogador um pouco mais sério, mais viril e um jogador mais técnico, né? Mas eu não acho que isso é o mais importante. Poderia ser 2 jogadores mais viris e também 2 jogadores técnicos. Eu acho que são dois jogadores que têm muito potencial. E são 2 jovens ainda. Embora o Cuesta pareça um senhor, ele tem 25 anos, eu acho. E o Robert Renan tem 21, embora ele tenha uma estrada já no futebol importante. De Corinthians, de seleção brasileira, de Inter, de jogar fora do país. Então são 2 jogadores que têm muita saúde, jogadores que conseguem treinar e jogar partidas sequenciais sem nenhum problema. E o mais importante, eu acredito, que é a maneira como o time se comporta como um todo. Hoje o time marcou muito bem e você vê o que o Coutinho se dedica na marcação, o Rayhan e os 2 pontas, é absolutamente admirável. E é a maneira que eu concebo o futebol, de todo mundo participar
do jogo, na hora que tem que defender e na hora da construção também todo mundo se apresentar. E aí, somando isso com a qualidade individual dos dois, eu acho que teve esse resultado importante aí, que é sempre bom vencer um jogo sem tomar gol de novo. Amigo vascaíno, como você viu aí o técnico Fernando Diniz rasgando elogios, né, a essa dupla de zaga Cruz Maltini. E falar agora com relação a ele, ao Ryan, né? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Teve, amigo. Teve gol do Ryan ontem no Maracanã. Ryan com números maravilhosos, né? Um gol marcado, 3 finalizações, um passe decisivo, 73% de acerto no passe, 5 duelos ganhos. Ryan, que nesse momento está muito perto de fazer história com a camisa do Vasco da Gama. Somente 2 jogadores da história do nosso Vasco com 19 anos de idade ou menos marcaram pelo menos 11 gols em uma mesma edição no Campeonato Brasileiro. E esse outro jogador que eu estou falando é simplesmente Roberto Dinamite, que no Brasileiro de 1973 marcou 13 gols naquela edição. Ryan já tem 11, encosta, né, e está próximo de ultrapassar a marca do Roberto, ou seja, cara, o Ryan ele vai entrar para a história do Vasco de uma forma surreal. Imagina você ultrapassar a marca do Roberto Dinamite, que é o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Ainda teremos 9 jogos pela frente. Se o Ryan marcar 2 golzinhos nesses próximos 9 jogos, ele iguala a marca do Roberto. Se ele marcar 3, ele ultrapassa a marca do Roberto Dinamite e vai se tornar um jogador com menos de 19 anos de idade ou 19 anos a marcar mais gols na história do Vasco da Gama numa mesma edição de Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador diferente, tá jogando muita bola, tá se destacando, tá brilhando, tá chamando a atenção. É raro, o Ryan é uma peça rara no Vasco. O Diniz sabe disso, e muito legal, porque nós também sabemos disso e o elenco tem total noção disso. Trago aí a vocês as palavras do Fernando Diniz, do Coutinho e do Nuno Moreira falando sobre o Ryan. Se liga só. Um ponto forte, eu acho que o Ryan, como eu disse, é um jogador muito completo. Ele tem muita coisa, muita qualidade. Eu vou repetir para vocês o que eu já falei. Ele é um jogador de 19 anos. Ele é um jogador grande, ele é um jogador rápido, ele é um jogador ágil, ele é um jogador que chuta com muita precisão de qualquer lugar, um jogador canhoto, um jogador que dribla e um jogador que sabe construir, que sabe tabelar, que sabe virar o jogo. Quando ele precisa dele vir da primeira fase de construção, ele vem. Quando precisa cair de um lado, ele cai. Do outro lado, ele cai. E hoje ele está começando a aproveitar melhor a sua impulsão. E é um jogador muito atlético, o Ryan. Ele é um jogador muito completo. Quando eu falo que precisa ter um olhar criterioso com o Ryan, é porque ele está em franca evolução e sobrando cada vez mais. Então ele é um jogador que merece a atenção da seleção brasileira, para um olhar bem específico para ele. É um jogador bem especial. Eu fico feliz demais. O Ryan é um moleque super do bem, que merece tudo isso que ele está vivendo. É um moleque que trabalha pra caramba, sempre manteve os pés no chão e continua assim. Eu acho que tudo isso que ele está vivendo é fruto do trabalho dele, ele merece. E não só ele, tem os outros jovens também que estão jogando muito bem e é isso, a equipe tá todo mundo unido, trabalhando para caramba no dia a dia, né? Isso é uma coisa que o Diniz cobra bastante e está refletindo nos jogos. Então a gente sai daqui mais uma vez muito feliz com a vitória, manter os pés no chão, toda a equipe, porque a gente vem numa sequência agora de jogos importantes contra times que estão junto ali na mesma zona que a gente está na tabela, então vão ser jogos muito importantes, onde a gente tem que estar bem preparado para isso. É um jogador fantástico, é muito jovem, muita força, tem uma qualidade imensa, assim, do que eu já vi, assim, perto do que o Rafael mostrava quando éramos miúdos. O Raya dá-me essa vibe também, um jogador que pode ser muito grande, e eu acredito que ele vai jogar nos melhores clubes do mundo e vai fazer história. Amigo vascaíno, literalmente é diferente, né? É muito bom ser Vasco da Gama, cara. É muito bom ser Vasco da Gama, né? E que bom que temos Ryan, que bom que temos a joia dentro de campo. É isso. Fico só imaginando que os representantes do Arsenal ontem pensaram, vendo o Ryan desfilando o seu futebol no Maracanã, mas isso é assunto para o vídeo de mais tarde. Fique ligado, fique atento,
que já já eu tô de volta aí para trazer a vocês o Fala Gigante. Então, vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe esse vídeo, ajude aí o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família e, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!